gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 115. Preciosa graça. Cante, igreja, cante. Aproveita que você está vivo ainda e pode louvar a Deus. Não deixe para depois. Preciosa graça De Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é pra mim a hora em que me achou. Das dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. feliz eu Sou, e quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar com o hino da plataforma.
Senhor está aqui. Toda honra e toda glória seja dada ao seu nome, Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu em seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Digno, Senhor, de toda a honra. Aleluia, Jesus. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações se inclinem-se a Ele. Ele é o poder. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Oremos. Querido Deus e Pai, que o Senhor se faça presente nesse lugar, nesse sábado. Que o seu Santo Espírito preencha os nossos corações e nos ilumine ao abrir e estudar a sua palavra. Esteja com a sua igreja aqui no Maria Almira e também em todos os lugares que estão reunidos em teu nome. E pedimos também que o Senhor esteja com nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Novamente, um feliz sábado aos irmãos. Todos os sábados nós temos a oportunidade de aprender mais e receber dicas de saúde. Então, nós vamos assistir agora um vídeo e depois nós vamos fazer alguns comentários. Olá, eu sou o Rubens Faustino e esse é o Momento Vida e Saúde. Você sabe o que é trabalho de base?
Após muitas lesões em atletas de elite, esse termo ganhou os noticiários e hoje vou te explicar como isso pode te ajudar. Acredito que você entenda o que é um aquecimento antes do exercício. Você vai fazer um esforço moderado ou intenso e sabe que precisa preparar os músculos e articulações e, sendo assim, faz um aquecimento. Isso é um trabalho de base. Mas nesse caso, o pensamento é mais a médio e longo prazo. Imagine que na juventude, alguém fosse praticante de determinada modalidade esportiva e, com a vida adulta, essa pessoa nunca mais tenha feito nenhum exercício por 10 anos. Ou, quem sabe, uma pessoa que não tenha feito nenhum exercício nem na juventude. São muitos anos sem esforço e mobilidade, mas ela decide que precisa começar a musculação por qualquer motivo. Não é adequado chegar imitando o colega do lado ou puxando carga sem nenhum critério. É preciso planejamento e um trabalho de base da seguinte forma. Adaptação. 1 semana a 10 dias pegando pouca carga e poucas séries de exercício, fazendo o corpo todo. Trabalho de base, fortalecer e condicionar todo o corpo com menos cargas e mais repetições e com ênfase em grupos musculares que vão apoiar o ganho muscular juntamente com a progressão de carga. Exemplo, o core, que é a parte abdominal e a parede lombar. Esse grupo sustenta todo o corpo e todo o trabalho de força. Glúteos estabilizam o joelho, evitando lesões. Ombros e antebraços preparam os membros superiores para pegar cargas ainda mais intensas. Jesus uma vez disse que construir sobre a rocha é sinal de sabedoria. Preparar uma base sólida para o desenvolvimento de um corpo equilibrado é sim construir sobre a rocha. Participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do departamento de saúde da sua igreja e saiba como participar. E de segunda a sexta, às 16h, assista o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o próximo Momento Vida e Saúde. Vocês viram aí? Corpo é movimento. Ali ele deu ênfase mais para a musculação. Mas aqui, o que ele quis dizer? Tudo que a gente vai iniciar para fazer uma atividade física, você tem que fazer de forma moderada e adequada. Né? Então, se eu vou correr, eu não vou sair correndo 10 quilômetros, mesmo porque eu não vou aguentar, né, Orlando? Então, toda atividade física que você for realizar, procure um profissional. Procure um profissional da área. Eu vou caminhar, eu vou procurar um tênis adequado para que eu não me lesione. Então, corpo é movimento. E detalhe, o que você for fazer, não importa. Às vezes eu gosto de musculação e você não gosta. Tem gente que gosta de caminhar, de andar de bicicleta, mas corpo é movimento. Faça alguma coisa. E antes de tudo, procure um profissional médico, para que senão aquilo que era para ser um prazer, para cuidar do corpo, pode se lesionar com cargas elevadas, se caminhar demais. Então, esses são os 5 minutos desse sábado. Semana que vem tem mais. Um bom sábado a todos os irmãos. Vamos assistir o vídeo Provar e Vede. Após o vídeo, todos têm a oportunidade de colocar os dízimos e ofertas na igrejinha. Provai e Vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. A universidade que me deu força. Madagascar é a 4ª maior ilha do mundo. Está situada na costa sudeste da África. Sua população é de aproximadamente 25 milhões de pessoas e há por volta de 155 pessoas para cada adventista. Aqui, campos de arroz se estendem até o horizonte, tanto na capital da cidade de Antananarivo quanto em áreas rurais. E neste ambiente tranquilo, a Igreja Adventista possui e opera a Universidade Adventista de Zurcher. Esta universidade oferece educação do ensino superior financeiramente acessível e com qualidade. E isso em um ambiente comprometido com os valores e princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde 1996, ela tem promovido o desenvolvimento de pessoas como um todo, através de programas acadêmicos, religiosos e projetos sociais. A Universidade Adventista de Zurcher recebeu fundos das ofertas missionárias de 2013 para construir 2 edifícios, um para a biblioteca da universidade e o segundo para o prédio de tecnologia. A construção destes 2 edifícios ajudou a universidade a cumprir com sua missão, levando mais alunos a obter uma educação universitária.
A biblioteca é uma das maiores bibliotecas universitárias do país. Diversos livros acadêmicos e espirituais preenchem suas prateleiras. Os estudantes possuem acesso online e contam com espaços abertos para estudos em grupo. O prédio também conta com um centro de pesquisa Ellen White e um instituto de línguas, onde os estudantes podem aprender a ler, escrever e falar em francês e inglês. Maruha é uma estudante em Zurcher. Ela ama o Instituto de Línguas e é grata pela oportunidade de estar aqui. Para ela, Zurcher é mais do que uma faculdade onde ela estuda. É um lugar onde ela pode viver sua fé. Quando Maruha aceitou a mensagem da Igreja Adventista e decidiu batizar-se, ela temeu que sua família iria desonrá-la e expulsá-la de casa. Meus pais não aceitaram minha decisão. Foi um momento delicado para mim. Eu busquei forças nas conversas que tinha com professores e amigos. Meus amigos permaneceram do meu lado e me deram forças para eu ficar firme em minha decisão. Maruha agora se sente mais próxima de Deus conforme lê mais a Bíblia e também conforme se conecta com os amigos que compartilham da mesma fé. Ela está estudando enfermagem para poder ajudar pessoas que precisam. Os estudantes também se beneficiaram do novo prédio de tecnologia, onde a universidade tem ampliado seu currículo. Aqui, mais estudantes têm se equipado para este segmento de alta demanda. O novo prédio de tecnologia é muito bom. Nós temos um laboratório adequado, o espaço é grande, tem vaga para todos e nós temos um computador para cada aluno para treinamento prático. Eu gostaria de mandar uma mensagem para todos os membros da Igreja Adventista que contribuíram com as ofertas missionárias para a Universidade de Zurich. Muito obrigada, pois através da sua oferta, nós fomos capazes de transformar um sonho em realidade. Obrigada. Por mais de 100 anos, as ofertas missionárias têm empoderado a Igreja Adventista do Sétimo Dia a enviar embarcações, cuidar dos feridos, construir escolas, alcançar os inalcançáveis e mudar vidas em diversos países. Obrigado por contribuir com as ofertas missionárias neste trimestre. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos da tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém, Jesus. Agora, neste momento, nós vamos assistir a historinha das crianças, que serve para nós também. Depois que a gente fica idoso, a gente volta a ser criança. Então, todos nós somos crianças. Vamos todos assistir a historinha e prestar atenção, hein? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Bom dia, bom dia, bom dia! Feliz sábado, meus amiguinhos! Que bom estar aqui com vocês de novo para contar as mais belas histórias da Bíblia. É isso mesmo, então já corre para cá rapidinho e fiquem bem quietinhos porque a história já vai começar.
O título da história desta semana é O Batismo de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 3, versículo 17. E lá diz o seguinte: E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Crianças, você já ouviu essa frase assim? Ah, você ainda não tem idade para se batizar. Você já ouviu? Sim, é verdade. O batismo não é realizado por emoção e nem apenas é um banho no tanque batismal. Batismo é uma demonstração pública de sua escolha por Jesus, que você entendeu o que é pecado e escolheu não mais ouvir a voz do pecado e decidiu receber o perdão e seguir os passos de Jesus. Que tanto de coisas, não é mesmo? Pois bem, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia não batizamos bebês, nem crianças muito novas. Isso porque sabemos que quando as crianças ainda são novas, elas não têm pleno conhecimento da gravidade do pecado e ainda têm pouca consciência do que envolve escolher Jesus como seu Salvador pessoal. Outro detalhe bem importante sobre o batismo é que a Bíblia ensina que o modo correto de o realizar é por imersão, ou seja, a pessoa deve ter todo o corpo mergulhado dentro da água no ato do batismo, simbolizando assim nossa morte para o pecado. Assim, todo aquele velho homem do pecado deve ser completamente sepultado nas águas. O sair das águas representa a ressurreição do novo ser humano perdoado por Cristo. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade quando foi batizado. Mas calma, crianças, vocês não precisarão esperar completar 30 anos para se batizarem. Quando Jesus foi batizado, João Batista o imergiu completamente nas águas do Rio Jordão. O texto bíblico diz que logo que foi batizado, saiu das águas. O céu se abriu e veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E a voz de Deus Pai soou dos céus dizendo que Jesus era o seu Filho amado em quem ele se comprazia. Mas que lindo foi o batismo de Jesus! Mas espere aí, se Jesus não pecou, por que ele foi batizado? Ah, ele se batizou para nos dar o exemplo de como devemos fazer para ser salvo. Lá em Marcos 16:16, nos diz que quem crer e for batizado será salvo. Todos vocês, quando atingirem a idade mínima e estudarem a Bíblia a fim de compreenderem as doutrinas bíblicas, poderão fazer a escolha pelo batismo e de forma bem consciente. Então, eu quero ver as mãos aqui de quem deseja se batizar quando tiver a idade ideal. Ah, mas que legal! Deus seja louvado! Então agora eu quero fazer uma oração com você para pedir que Deus nos acompanhe durante toda a nossa vida. Então feche seus olhos. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela história de hoje. Hoje aprendemos um pouco mais sobre o batismo. Ah, Senhor, estou muito ansioso para chegar o meu grande dia e ser batizado. Por isso, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor cuide de mim até chegar o dia da minha decisão. E abençoe também, não só no dia de batismo, mas durante toda a minha vida. Que eu ame ao Senhor e busque ao Senhor enquanto eu viver. Todas essas bênçãos eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor. Agora nós temos a oportunidade de cantarmos o hino 347, Obrigado, e agradecer a nosso Deus através da nossa voz.
De pé, por favor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste de amor. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descansos e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para nós ajoelharmos, aqueles que puderem, para nós falarmos com o nosso Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, estamos aqui, Senhor, ajoelhado a teus pés, reconhecendo, Senhor, quão miserável nós somos, pecadores, e o Senhor mesmo assim nos acolhe pelo seu amor e misericórdia. Perdoe nossos pecados, Senhor, para que nós possamos buscar contigo esperança na nossa caminhada aqui na terra, Senhor. Senhor, abençoe cada irmão aqui na igreja que está com o teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Tem pessoas dando na família, precisando na área da família, saúde para os seus familiares, para si mesmo, na área administrativa, Senhor, na área dos estudos. Que teu Santo Espírito tenha misericórdia, toca no coração, na vida dessas pessoas, Senhor. Quero pedir, Senhor,
uma bênção especial para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Esses irmãos que nos chegaram visitando de outra cidade, de outro estado, Senhor, que vem de longe buscar aqui contigo o pão da vida, o alimento, Senhor, que nos fortalece. Abençoe essas pessoas, obrigado por ele estar aqui. E que o Senhor abençoe no regresso dessas pessoas, Senhor, quando forem embora para suas casas, suas residências, que isso seja guardado do seu Santo Espírito e encontre os seus parentes bem. Quero pedir também uma bênção para o irmão Orlando, que vai daqui a pouco pregar a tua palavra. Que teu Santo Espírito esteja aqui com ele, espalhado nessa igreja, com todos nós, para que nós saímos aqui de coração novo, assim como o Senhor fez com o nosso Davi. Que o Senhor abençoe e guarde todos. É o que eu te peço no santo nome de Jesus. Amém. De joelhos que eu oro, é de joelhos que eu choro, é de joelhos que eu clamo, reconhecendo que pequei, é de joelhos que eu louvo, erguendo a voz em gratidão, é de joelhos que eu alcanço salvação, é de joelhos que se alcança salvação, é de joelhos que alcançamos salvação. Amém. Agora vamos ter uma mensagem musical com a irmã Jane. Nossas lutas, compreende a dor, sabe o que precisamos como ninguém, vê nosso coração e transforma o medo em canção de louvor. Pelo pão de cada dia, por tua proteção, por manteres o universo com tua poderosa mão, por tua palavra os
para os nossos caminhos, por ouvires a oração e em resposta nos dares carinho e perdão. Te agradeço. Obrigado, bom Pai, por tua graça, pelos dons que tu nos dás, pela chance de usarmos a voz para falar do amor com que cuida de nós. E por fim, porque em breve virás nos buscar, te agradeço, oh Pai, te agradeço, canto muito obrigado, Senhor. Que é o homem para que mereça favor? Quem é o homem para que dele se lembre o Senhor? Somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Amém. Um feliz sábado para todos. Estamos bastante felizes com a presença de todos vocês nesse lindo dia de sábado aqui na igreja do Maria Elmira, em Caçapava. Muito obrigado por ter se disposto a estar nesse lugar, porque aqui nós procuramos buscar ao Senhor enquanto estamos bem, estamos vivos. Porque aqui é a casa de Deus. Como nós estudamos na escola sabatina sobre a terra prometida, e na terra prometida irá ter a casa do Senhor, que é a Nova Jerusalém, o altar do Senhor. Enquanto ela não chega, nós vamos adorá-lo neste lugar, nesses lugares de adoração, que é a sua igreja. Então, que Deus abençoe vocês nesse dia. O tema de hoje deu para vocês perceberem que vamos falar sobre gratidão. Quando colocamos o tema no grupo da igreja, o tema fala sobre memórias do coração. Gratidão é a memória do coração. E tem algumas frases que eu anotei aqui, que eu achei interessante, de algumas pessoas, que falam assim: o verdadeiro presente da gratidão é de que quanto mais grato você é, mais presente você se torna. Isso aí foi Robert Oden que falou isso aí. A gratidão dá sentido ao seu passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Então, como que está a sua gratidão? No passado, no presente e no futuro. Tem alguns salmos de gratidão, se você procurar na Bíblia, os salmos 100, o salmo 107, o salmo 138. Se você quiser depois ler esses salmos
E tem um verdadeiro herói de gratidão, que foi Jó. Jó, Paulo também, foi um herói de gratidão. E Jó, mesmo passando em situações muito difíceis, muito difícil, ele agradeceu a Deus. Se você for lá ler em Jó, capítulo 1 e o verso 21, depois de uma tragédia terrível na vida dele, Jó, ele se manifestou de uma forma, acho que nenhum ser humano até então se manifesta, ou se manifestou, que fala que Deus deu, Deus tirou. E mesmo assim, ele louvou o nome de Deus. A gratidão, está aí o texto de Jó 1, verso 21, No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente, do ventre da mãe, não sai vestido, não sai com dinheiro, não sai com bens, não sai com coisas materiais. E sai sem nada. E olha só a bênção de Deus para a nossa vida. Hoje nós temos roupas, estamos de roupa. Quem deu essa roupa? Deus deu essa roupa. Nós temos uma casa, quem deu? Deus deu essa casa. Nós temos alimento, Deus que deu esse alimento. Então a gente sai sem nada. Então a gente vem para esse mundo sem nada. E Deus vai dando para a gente tudo isso. Devemos ser gratos. A gratidão não deve ser apenas um ato isolado, mas uma forma de viver que flui naturalmente do coração. A gratidão fortalece a fé e o relacionamento com Deus, pois reconhece que Ele está presente em todas as coisas. E o nosso texto de referência, para a gente meditar nesta manhã, está no livro de Lucas. É uma história muito conhecida, todo mundo já fala ou já falou desse texto. Lucas 17. O verso que nós vamos meditar, ele parte do verso 14 até o verso 17. Então, abra sua Bíblia em Lucas 17, no verso 14. Lucas 17, verso 14. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesse momento que vamos abrir a sua palavra, que o seu Santo Espírito esteja abrindo a nossa mente para entender essa mensagem. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, o verso 14, que é que fala? Aí fala a parábola da cura dos 10 leprosos. E fala assim, verso 14, que fala, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Verso 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? No verso 13, no comecinho do texto, é uma frase muito interessante para a gente. Que fala assim, quando Jesus viu eles, se compadeceu dele. E o verso 14, que eu quero destacar. Jesus, quando viu eles, falou, o que Jesus falou para ele? Para eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
E o que aconteceu em seguida? Os leprosos saíram para mostrar o sacerdote. Mas mostrar o quê? Jesus tinha feito alguma coisa para eles? Tinha? Tem certeza? Naquele momento que Jesus falou, ide e mostrai aos sacerdotes, Jesus tinha feito um milagre na vida deles? Tinha? Não tinha feito. O milagre aconteceu quando eles estavam indo até o sacerdote. Não é isso? Agora imagina a fé desses homens somente com a voz de Jesus. Jesus falou, ide e vai mostrar para os sacerdotes. E eles foram. Mas eles não sabiam que ia mostrar para os sacerdotes. E no meio do caminho, eles perceberam que foram curados da lepra. Quando perceberam, que não era judeu, reconhecendo, ele voltou e foi agradecer Jesus pela cura. Imagina a felicidade de Jesus, quando essa pessoa que estava doente, à margem da sociedade, renegado da família, né, expulso do seu lar, morando em lugares não apropriados, porque tinha uma doença que era transmissível, e retorna para agradecer. Jesus deve ter ficado muito feliz. Mas Jesus também lembrou daqueles ingratos, né? Recebendo o milagre, continuaram, como se nada tivesse acontecido. Tem uma ilustração que fala que em 1996, né, um jornal, o Correio Brasiliense, ele noticiou um acontecimento lá no Jardim Zoológico lá de Brasília. E lá no zoológico estava, né, provavelmente passeando, vendo, né, as belezas naturais do jardim. Estava passeando o sargento Silvio Delmar Hollenbach. E quando ele estava ali nas ruas, né, do zoológico, ele percebeu que um menino, ele caiu no fosso, né, onde tinha ariranhas. Eu não sei se vocês sabem o que é ariranhas. Se a Rose conseguir aí uma foto, né? Então, a ariranha é um animal muito agressivo, né? Muito feroz. E quando esse sargento ele percebeu isso aí, ele pulou lá no fosso e salvou aquele menino. As mordidas das ariranhas fizeram com que, né, esse rapaz que salvou a criança, ele foi bastante atingido com as mordidas das ariranhas, né? E com o passar dos dias, ele veio a falecer, né? Depois você procura a foto de ariranha, você vai perceber realmente que é um animal bastante agressivo. E uma homenagem ela foi prestada a esse sargento, né, que deu a vida àquele garoto, né? No zoológico fizeram uma cerimônia, estava presente a viúva, os filhos,
né, da viúva, do sargento, né? Estava presente o ministro do Exército, então provavelmente ele deveria ser um sargento do Exército, né? O governador do Distrito Federal, alguns deputados, né? E várias pessoas, como era um evento, né, importante. E nesse evento, o zoológico recebeu o nome, né, do sargento. E um dos deputados que discursou naquele dia fez uma observação interessante. Ele falou o seguinte, né, que aquele menino que chamava Dilson, né, era o único que não deveria estar ausente naquele dia. Por quê? Porque ele havia sido salvo por esse sargento. Em outras palavras, ele devia a sua vida a esse sargento que morreu em seu lugar. Então, Adilson deveria ser grato pelaquele sargento. E desde o dia em que nascemos até o dia que nós descansamos, sempre temos que ser grato por alguém ou por alguma coisa. Nós somos gratos pelos nossos pais, que nos deu a vida, aos nossos professores, que nos ensinaram. Eu lembro da minha primeira professora, chamava Francisca. E na época que eu estudei, essa professora era gente boa. Andava com a régua de madeira, não sei se vocês são dessa época aí. Quando a gente conversava ou fazia alguma arte, ela batia na carteira. Não batia na gente, ela batia na carteira. E aí depois, jovenzinho ainda, vim para São Paulo. Mas todas as vezes que eu ia visitar meus pais, eu ia na casa dessa professora. A Rose lembra muito bem dela. É muito, muito gratificante. Ela ficava muito feliz. Muito feliz. Gratidão, pelos professores aí. Hoje em dia os professores são tão maltratados, né? Então a gente tem que ter misericórdia por esses professores. Agradecer pela família. Pela família. Mas, sobretudo, devemos ter sempre uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Nós cantamos o hino de agradecer, falamos em agradecer, pelas misericórdias que se renovam cada dia para a nossa vida. Devemos agradecer em todos os momentos. Agradecer a Deus por tudo que Ele é, Ele foi e será. Por aquilo que Ele nos dá diariamente, ou nos deu, ou nos está dando constantemente. Aí você pensa assim, mas eu não tenho nada. Você tem Deus. E Deus, Ele faz a diferença naqueles que acreditam, nele. E mais ainda, pelo plano da salvação através do sangue precioso de Jesus. Amém? Somos agradecidos por esse ato de coragem de Jesus. Talvez eu e você, naquele momento, a gente jogasse a toalha. Jesus até deu um passo para frente e um para trás, né? Ele falou, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Deus manteve firme, que a salvação era somente através dele. Aí Ele completou. Mas se não for desse jeito, então que seja feita a tua vontade. Então devemos agradecer por esse momento de Deus. E o apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Tessalonicenses 5, verso 18.
Vem na sua Bíblia que está escrito, marca esse verso. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Olha o que ele fala. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que significa dar graça? Em todas as circunstâncias da vida, sejam boas ou ruins, pois é a vontade de Deus. A gente não sabe, né, o que cada um passa no seu dia a dia. Às vezes a gente encontra uma pessoa e a pessoa, quando você cumprimenta, ela fala assim, você normalmente está tudo bem? Ela fala, eu estou bem. Mas você não sabe como que ela está. Às vezes está passando por uma situação complicadíssima. Mas mesmo assim, nós falamos, eu estou bem. Não é isso que acontece? Tem gente que já, com a intimidade que você tem, ela já fala assim, não estou bem. Minha coluna não está boa. Mas mesmo assim, demonstra um jeito, né, do que, mas só a coluna não é tanto assim, não é? Tem coisas melhores aí acontecendo na minha vida. A fase, né, não pede gratidão pelas coisas ruins em si, mas sim, a frase, né, em si, pela presença e cuidado de Deus, que podem ser reconhecidas mesmo em meio a dificuldades. Então nós vimos aí que o texto fala em tudo dai graça. Mas dá graça somente quando as coisas estão boas? Podemos dar graça quando as coisas estão ruins, como fez Jó. A gratidão, nesse contexto, é vista como uma atitude de submissão à vontade divina e de confiança em seu controle. Em tudo dai graça. A vontade de Deus na minha vida é que eu seja grato. E na sua também, que você seja grato. Independente das circunstâncias. Interessante que uma das primeiras coisas que os pais tentam ensinar aos filhos é gratidão. Não é? Mas vamos aqui. Né? Eu relacionei, aqui nesse papelzinho, alguns motivos para eu agradecer. Alguns. Claro que tem mais. Você pode relacionar também. Então, na sua oração de manhã, relacione os motivos para agradecer. Gratidão. No dia 27, né, de novembro, passou lá nos Estados Unidos da América, eles comemoram, né, o Dia de Ação de Graças, onde eles se reúnem e agradecem. Interessante, né? Você ter um dia de ação de graça. Né? Onde uma nação, imagina, mais de 300 milhões de pessoas, é um feriado nacional, e eles reservam esse dia para agradecer. Né? Quando você acorda de manhã, o que é que você faz?
Abre o olho, né? Nós estamos no período do ano que o dia começa cedinho, né? Cedinho mesmo. 5 e pouco da manhã já está clareando. E quer queira você aceite ou não, os seus olhos ele abre logo cedo. A gente que fica enrolando aí para não levantar. Mas que ele abre logo cedo, ele abre. E quando ele abre, já é um motivo de você agradecer. Porque você abriu o olho. Está vivo. Outro motivo. Você toca assim, opa, estou vivo. Você se mexe. Se movimenta. Olha já quantos motivos para agradecer. Você respira. Você se movimenta de um lado para o outro. Você... Puxa vida, eu estou numa cama bem aconchegante. Olha que motivo para agradecer. Né? Alguém dormiu em papelão hoje? Não. Dormiram numa cama bem aconchegante. Às vezes até com ar-condicionado. Né? Aí você levantou, fez a sua higiene pessoal, agradecer que você tem uma escova de dente, que você tem pasta de dente, tem água na torneira. Olha quanta coisa para agradecer. Aí você vai se alimentar. Agradecer pelo alimento que te dá todo dia. Agradecer por conseguir comer. Muita gente hoje estão sem condições de comer, mastigar. Não é? Tem muita gente. E hoje eu e você conseguimos comer. Alguns comem cuscuz, não é? Outros comem. Lá cuscuz também, vocês? Aí. Hoje também comem cuscuz. Né? Outros ou alimentos mais elaborados, mas comemos. Estamos aqui até agora, 11, quase meio-dia, estamos bem, porque nós nos alimentamos. Agradecer pela casa, né? Falei pela água, pela energia. Né? Hoje em dia, agradecer pelas mídias, pela internet, né? Que você viu de manhã, a gente teve problema. Ainda temos problema de comunicação, mas estamos aí. Então, olha só o animalzinho que eu falei, a ariranha. Bonitinho ele, né? Parece uma lontra, né? É uma lontra, né? A ariranha é uma lontra. Só que, olha aí. Será que ela está se alimentando daquele rapaz? Não, tá bom, Rosa, pode tirar esse animal aí. E pensar que esses animais eram amigáveis, né? No Éden. Existia lontra no Éden. E eram tudo amigáveis. Mas... Então vamos aí para a minha lista. Não acabou ainda não. O tempo está acabando, mas minha lista aqui está... Agradecer por mais um dia de vida. Né? Quem fez aniversário, por mais um aniversário. Não é? Agradecer. Por isso, mais uma oportunidade que Deus dá para mais um ano para a gente viver. Agradecer, né? Pela esposa, pelo marido que você tem, pelos filhos, agradecer pelas noras, pelos netos, para quem tem, agradecer pela igreja que nós temos. Né? Muitos lugares não tem onde congregar, e hoje nós temos um lugar confortável
É motivo de agradecer. Mas há quase 30 anos atrás a gente não tinha isso. A gente tinha um porão, como diziam, né? A gente tinha um porão, onde a igreja se reunia no porão. A sala das crianças era no vizinho aqui, a gente não tinha esse muro. Era embaixo da casa dele. Inclusive os filhos dele frequentaram a escola de pequenos, né? Dos primários. E era terra batida, chão batido. Então, agradecer pela igreja. Deixa eu ver mais que eu coloquei aqui. Agradecer pelos irmãos, né? Pelos amigos. Às vezes a gente tem poucos amigos, mas são amigos mais chegados que irmãos, né? Agradecer pelos tios, sobrinhos, pelo carro ou a maneira que você veio ou se locomove. Vamos agradecer. Agradecer pelo trabalho, quem está trabalhando. E agora que não está trabalhando formalmente, né? Mas usufrui daquilo que trabalhou, agradecer por isso, pela aposentadoria, né? Que chegou até aqui. E principalmente, agradecer pela salvação em Cristo Jesus e a nova terra. Amém? Tem mais dois aqui, livramentos e também agradecer pela saúde. Então, só na minha listinha deu 25. Agora imagina a sua lista. Né? Tem alguns desses e mais um pouco, né? Então é motivo de agradecer. Então as crianças, elas são ensinadas a agradecer. E uma criança em seu período de formação, quando alguém lhe dá alguma coisa, a mãe, ela fala assim, né? Filho, como é que diz mesmo? Aí a criança fala, obrigado. Não é? A Francine, ela fala para a Sabrina, quando a Sabrina, né, recebe alguma coisa, ela fala assim, vamos melhorar isso? Aí ela já sabe. Obrigado. Porque às vezes a criança fica quieta, né? Recebe um presente, recebe um mimo, aí fica quieta. Então a mãe já fala, vamos melhorar isso. Aí ela fala, obrigado. Onde a gente mora, tem umas crianças lá, que elas ficam jogando bola na rua. Né? Ainda existe isso. Aqui não tanto mais. Mas você vai para as margens, né, da cidade, as ruas ainda tem criança na rua brincando. E elas ficam jogando bola. E de vez em quando a bola cai no nosso quintal. Né? Aí eles falam, né? Vai um lá, sempre um, né? Foi ele que jogou, não foi eu. Mas pega a bola para mim. Né? Então a gente vai e pega a bola. Isso está só as crianças lá na rua. Quando a gente entrega a bola para a criança sai, aparece uma mãe não sei de onde. E ela grita, Brian, como é que fala mesmo? Aí ele fala, obrigado, tio. Eu sou tio já, né? Então as crianças são, né, já trabalhadas para agradecer. Mas por que os pais, né, são assim? Né? Porque eles querem que os filhos cresçam, né, agradecidos. Né? Mas mesmo nos lembrando de agradecer tudo que temos, de vez em quando nos esquecemos, né, de ser agradecido. A gente esquece de ser agradecido. O nosso dia a dia, as tarefas, né, que são
que nós realizamos diariamente, né, os afazeres, às vezes nos esquecemos de agradecer. Né? Quantas vezes nós já acordamos, levantamos, fizemos o que tem que fazer e já vai direto para os compromissos, esquecendo de agradecer. Devemos ser gratos em todos os momentos. Nós esquecemos de expressar gratidão aos nossos amigos, às nossas famílias, especialmente ao bondoso Deus. Né? Passamos os dias, as horas, os meses, e a gratidão ela passa despercebida. Por outro lado, não nos esquecemos daqueles que foram ingratos conosco. Alguém esquece os ingratos? Eu não esqueço. Não sei por quê. Você esquece? Fala para mim se esquece. Né? Tem pessoas que são ingratas. Né? É fácil esquecer nossa ingratidão para com os outros, mas não a ingratidão dos outros para conosco. Uma frase muito triste, né? A gente poderia esquecer essa ingratidão, mas quando você vê a pessoa, você lembra da ingratidão dela, por incrível que pareça. Então, isso remonta, né, a nossa frase aqui, né? A gratidão é a memória do coração. Às vezes a ingratidão também. Né? Ela lembra. Por que será que nós esquecemos de ser grato? Tem uma fórmula, né? Tem um jeito, tem uma maneira de descobrir por que nós esquecemos de ser grato. Não se trata de um problema moderno, não é uma questão de hoje, né, que nos faz ingratos. Né? Na Bíblia, a gente encontra, né, no texto que nós lemos, que foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, de pessoas que foram ingratas. Né? De pessoas que foram ingratas. Jesus, ele curou todos os 10. Não foi? Jesus curou todos os 10. Mas somente 10% daqueles que foram agraciados pela bênção, né, da cura, voltou. E aquele que voltou nem era judeu. Ele era samaritano, odiado do judeu. Então, para Jesus não tem acepção de pessoas. Gratidão e ingratidão, duas palavras que conhecemos muito bem. Durante a sua vida, você deve ter ajudado muita gente. Uns poucos te agradecem. Uns muitos fala até que foi mais que a sua obrigação me ajudar. Né? Mais que sua obrigação me ajudar. São tantos motivos para sermos gratos, né, agradecidos a Deus, que a gente não consegue nem enumerar. Eu enumerei 25. Mas, se você for enumerar, dá aí uns 100, 150, 200 motivos para isso, né? Precisamos ser gratos a Deus pelo perdão, pela salvação através de Jesus. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Daí nossa gratidão. Pelo maior perdão de nossos pecados, né? Pela vida, por tudo que nós temos, isso nós somos, e que nós vamos ter. Nós estamos vendo aí na lição
da escola sabatina desse trimestre, que a terra prometida já tinha dado, né? Deus já tinha dado para os patriarcas. E eles demoraram quanto tempo? 400 anos, né? 400 anos. Mas essa terra prometida, você ganharia ela, mas teria também que fazer alguma coisa por ela. Não é assim. Que hoje, né, nós possamos lembrar sempre de ser grato a Deus, né, como uma grande necessidade nossa. Qual a sua maior necessidade hoje? Agradecer, ser grato. As circunstâncias da vida nos levam a ser ingrato, a reclamar de Deus, a colocar a culpa em Deus pelas coisas. Paulo, ele buscou o Senhor quantas vezes? 3 vezes. E Deus respondeu para ele o quê? A minha graça te basta. Então, coloque na sua cabeça, né, na sua mente, que o que você está passando hoje, a graça de Deus vai superar, vai suportar essa dificuldade. Então, é a questão de fé. Graça é questão de fé. Não é? Questão de fé. Eu lembro, né, meu pai falava do meu tio, né, algumas vezes. O meu tio, ele tem uma voz bastante grave, né? E a família do meu pai fala muito alto. Então, se a gente está conversando na sala, quem passa na rua escuta tudo, porque a gente fala alto, né? E o meu tio parece que se empolgava tanto que ele falava muito alto. Tá? Meu pai também falava alto. Minha mãe não. Minha mãe já falava baixinho. Tá? Hoje, o meu tio tem 91 anos. Hoje ele não pode falar. Hoje ele está com Alzheimer. Então a gente foi no começo do ano visitá-lo. E é dureza. Você vê uma pessoa ativa durante 88 anos, que já faz 3 anos que ele está desse jeito. Ele não parava, uma pessoa ativa, e você vê essa pessoa aí numa cadeira de roda, aí com o olhar, não sei aonde. Ele sabe que você fala, né, escuta, mas ele não reage. Não reage. E a minha tia, a esposa dele, né, ela é uma mulher de fé. Tem 88 anos. Né, de vez em quando eu mando um recadinho para eles lá, para ver como é que eles estão. E ela nunca esmorece. Ela está sempre agradecendo a Deus, né, aos santos que ela acredita, por aquilo que eles estão passando. Né? Eu e você, numa situação dessa, qual seria a nossa reação? Não é? A gente vê o que a Rose passa também, né, com a mãe dela, com 90 anos, né, com um problema de Parkinson. Não é fácil, não. Mas Deus, Ele dá a cada dia para a gente novas esperanças. Né? Uma vez nós assistimos aí um Provai e Vede de uma mãe, né, que ela pediu a cura para o filho dela. A igreja toda orou, os irmãos vigília e oração.
Mas, infelizmente, o filho dela morreu. E ela disse uma frase, eu acho que é para mexer com a gente. Ela falou o seguinte: se Deus não curou, Deus o salvou. Amém? Então, se hoje a gente está passando por alguma coisa, se a gente não recebe essa resposta do jeito que a gente quer, Deus tem outra resposta. Amém? Que seja a salvação. E como Paulo, né, nós possamos dizer, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, verso 20. Dando sempre graça em tudo. Então, comecei com o verso. Qual foi o verso que eu comecei? Em tudo, dai graça. Vamos terminar com o verso. Damos graças por tudo. Seja esse o pensamento principal da nossa vida hoje, né? Sermos sempre agradecidos a Deus por tudo que tem feito por nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter essa fé e a gratidão em Cristo Jesus. Por isso nós vamos cantar o hino Graças. Olha aí. Então, ao som da música, os irmãos 3, podem 4, se colocar 8. de pé. Graças. Vamos cantar esse hino dar tão graças bonito. por Com tudo. bastante alegria, né? Porque nós estamos agradecidos de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor. Graças dou, sim, pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo cuidado que você tem conosco, pela proteção, pelo alimento, pela família, pela igreja e tantos outros. Nós sabemos que o Senhor cuida da gente como a menina dos seus olhos, com muito carinho. Devemos ser gratos por isso. Que o Senhor nos ajude nesse sábado a manter a comunhão contigo e nos preparar para o encontro com Jesus. E agradecer a Jesus por esse sacrifício de ter morrido na cruz para nos salvar. Leva de volta para os nossos lares com a sua proteção. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
Deus nos leve sob suas asas. Obrigada pelas visitas. Voltem sempre. Ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo. Obrigada, Jesus. Obrigada a você que veio nos visitar. Volte sempre. Em paz estou com meu Jesus. Glória a Deus. Amém.